Outubro é o mês de conscientização sobre a artrite reumatoide. A doença autoimune afeta cerca de 2 milhões de brasileiros e, sem tratamento, pode causar complicações graves. Sobre a prevenção, sintomas e tratamentos, eu conversei com a diretora científica da Sociedade Brasileira de Reumatologia, Lícia Mota. A artrite reumatoide é uma doença autoimune, ou seja, é uma doença em que o sistema imune ataca o próprio organismo. No caso da artrite, ele ataca as articulações, as juntas, que são esses pequenos espaços entre um osso e outro, como, por exemplo, nas mãos, nos punhos, cotovelos. Então, a artrite é uma doença inflamatória em que o corpo ataca e inflama essas juntas. E há um motivo específico para que isso se desencadeie? A artrite é uma doença que nós chamamos de multifatorial, quer dizer que tem muitas causas para a artrite. Uma causa é genética, ou seja, você já nasce predisposto para ter a doença. Às vezes, inclusive, tem outras pessoas na família com a mesma doença. Também há fatores hormonais. A doença é mais frequente em mulheres, então ela está ligada também à parte dos hormônios. E há fatores do ambiente. Os principais são infecções, que podem desencadear a doença. Chikungunya, por exemplo, é bem conhecido, pode ocasionar artrite. E também fatores como a exposição ao cigarro. O cigarro é um fator que pode não só causar artrite, mas também piorar a evolução da doença. E os primeiros sinais que a gente pode perceber? Os primeiros sinais da artrite, como ela é uma doença que inflama as articulações, são dor e inchaço nas juntas. Então, a pessoa acorda, é muito frequente acontecer depois de um período de repouso, sobretudo pela manhã. Acorda com as juntas, em especial as pequenas juntas, doloridas, inchadas e com uma sensação de congelamento, de enrijecimento. A pessoa tem dificuldade de mexer as juntas. E ela costuma dizer, à medida que o corpo esquenta, vai melhorando, porque a rigidez melhora um pouco com o passar do dia. Mas é uma doença que, além de atacar as juntas, também pode afetar outros órgãos. Então, a artrite também pode provocar febre, perda de peso, cansaço, fadiga, sintomas no pulmão, nos rins, na pele. Então, é uma doença bem complexa, Joyce. E é uma doença que não tem cura, não, mas tem o tratamento. E quais são esses tratamentos mais indicados hoje? Isso é muito importante. É uma doença que não tem cura, mas tem controle. Assim como a pressão alta, o diabetes, colesterol alto, problemas da tireoide, tantas outras doenças que também não têm cura. Cura significa dizer que vai deixar de existir, mas tem controle. É possível controlar completamente a doença e viver, ter uma vida normal, uma vida sem sintomas, sem dor, sem inchaço, com o tratamento adequado. Então, o tratamento, ele inclui tanto medicamentos como também alterações do estilo de vida. Então, entre os medicamentos, nós temos vários e que incluem medicações de alto custo, são terapias biológicas, terapias avançadas. E a boa notícia é que nós temos todos esses tratamentos disponíveis no Sistema Único de Saúde. O Brasil é um dos poucos, se não o único país do mundo que disponibiliza publicamente no seu sistema público todos os tratamentos atualmente aprovados para a artrite reumatoide. E quais são as consequências da falta de diagnóstico e da ausência de tratamento? Se a artrite reumatoide não for tratada no momento correto e de forma adequada, é uma doença que pode levar a deformidades, porque ela leva à destruição das articulações. Então, a pessoa perde o movimento das articulações e pode ficar altamente incapacitada, tanto para o seu trabalho, como também até para as atividades de vida diária, fazer as coisas na sua casa, no seu dia a dia. E é também uma doença que, se não for controlada, pode levar à morte, porque aumenta o risco, por exemplo, de problemas cardíacos, de infarto, de derrame. Então, a artrite não tratada é uma doença potencialmente muito grave e incapacitante. Mas com o diagnóstico correto no momento certo, que é bem no início da doença, e o tratamento correto, é possível atingir a remissão. A remissão é o controle completo dos sintomas, a pessoa fica completamente bem e tem uma vida normal. Então, o diagnóstico correto, precoce e o tratamento adequado são essenciais para o controle dessa doença.
E há uma percepção comum de que a artrite, ela é uma doença de pessoas idosas, não, que chega mais numa fase avançada na vida, e isso não é correto. Então, pessoas jovens e até adolescentes podem ter a doença? Sim, a artrite reumatoide pode acontecer em qualquer fase da vida. A maioria dos diagnósticos acontece entre os 30 e os 55 anos de idade. Então, é uma doença que afeta as pessoas numa idade jovem, uma idade bastante produtiva. Mas ela pode ser diagnosticada em qualquer momento, desde a infância. Então, a gente tem a artrite idiopática juvenil, que acontece em crianças de 1 ano e meio, 2 anos de idade, já podem ter artrite. E também ela pode acontecer nas pessoas mais velhas. É comum confundir artrite com outras doenças, como artrose, por exemplo, que aí sim, são doenças que são mais comuns na terceira idade. Mas a artrite reumatoide, ela pode acontecer em qualquer idade e o grande impacto dela é justamente porque numa idade jovem ela vai tirar a pessoa ali das suas atividades de produção, de trabalho. E tem um exame específico? O diagnóstico, ele é clínico, ele é feito pelo médico, aqui de preferência o reumatologista, que é o especialista em manejar artrite reumatoide, e ele é feito com base, primeiro, nos sintomas do paciente, no exame físico, que é extremamente importante para o diagnóstico, mas os exames complementares. Então, exames de sangue, provas inflamatórias, anticorpos e também exames de imagem, que podem incluir radiografias, ultrassonografias, eventualmente ressonâncias. Então, com tudo isso junto, todos esses dados, o reumatologista avalia se não é um outro diagnóstico diferencial, porque há vários quadros semelhantes à artrite reumatoide, faz o diagnóstico e inicia o tratamento adequado.